quem fala ou a foto de quem fala, se a câmera estiver desligada. E para me ajudar na chamada, escreve o presente a partir de agora que eu comecei a gravar, porque aí já vai automático lá para mim, fica mais fácil. Mas o que você escreveu antes não vai no automático para mim. Então vai ficar o louvor lá, vai ser beleza, boa noite e tal, aumenta a tua presença, mas isso não vai para gravação, só que você colocar a partir de agora. Obrigado, tá, meus queridos? Amo vocês demais da conta. Nossa aula de hoje é a última aula sobre o tema ministério, né? Lembrando que o curso se chama Dons Espirituais, mas, na verdade, ele é um curso que trata de dons, trata de temperamento, trata de personalidade, trata de ministérios, e eu dei uma invertida de propósito, tanto é que eu mandei para vocês aí a apostila da igreja, lá da página 60, que peguei lá do final e trouxe ele para o começo, que eu acho que é mais valioso para a gente entender isso, e depois a gente vai se curando, se tratando e lidando com a nossa personalidade, depois de termos passado por essa parte, tá? Eu vou, então, dizer para vocês que eu gostaria que a aula de hoje seja bem participativa, todo mundo aqui, conversando bastante, mas é claro, eu vou começar, né, vou dar o norte, vou trazer de volta aquilo que a gente tratou na aula passada, vou continuar mais ou menos de onde a gente parou, e daí cada um vai dando a sua contribuição, mas, acima de tudo, que seja uma contribuição como igreja, como corpo, tá? Vocês vão entender por quê daqui a pouco, e não como um indivíduo específico, tá? Então, vamos lá, deixa eu retomar aqui, estamos tratando do nosso curso de dons espirituais, hoje é a nossa aula 4, e nós vamos fazer uma reflexão sobre o que nós aprendemos aí sobre ministério. Tem umas 3 ou 4 pessoas aí que não fizeram gráfico, não tem problema, tá, gente? Se quiser me mandar depois, também não tem problema, eu vou tratar do mesmo jeito. A média do resultado que vai aparecer ali não vai mudar muito com a entrada de mais 1 ou 2 gráficos, ou 3, não vai mudar. Mas eu quero que a gente reflita um pouco, porque eu acho que tem coisas importantes aqui, como um todo. Lembrando que quando a gente fala de ministério, nós estamos nos referindo, sobretudo, ao fato de que o Senhor designou como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, as pessoas na sua igreja, nos distribuiu, né, de modo que deveríamos nos completar, e tendo todos esses ministérios com muita força, tá? Por quê? Porque Jesus, como homem perfeito, já fizemos esta análise, ele seria, com certeza, 100% de todos esses ministérios, seja como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor ou como mestre. E na aula passada nós lemos alguns versículos que tratam disso, tem outros, tá? Mas esses aí, aqueles que eu coloquei lá, dão uma indicação do ministério de Jesus. E nós? Como nós somos? Claro que cada um é uma pessoa única, a média é sempre um troço esquisito, porque ela, na verdade, não é ninguém é igual à média, mas ele expressa o grupo. Se nós fôssemos uma pessoa só, nós seríamos assim, ó. Cadê? Peraí. Assim. Nós seríamos muito pastores, muito mestre, muitos mestres. Nós seríamos uma boa quantidade, assim, excelente, como profeta, né? Estamos bem nessa parte profética, e estaríamos fracos como apóstolos e como evangelistas, tá bom? Vamos interpretar este resultado e aproveitar para esclarecer sobre isso. O que isso significa? Veja bem, em Colossenses 1:28, Paulo disse, nós o proclamamos, o Evangelho, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Bom, o homem perfeito em Cristo seria 100% em tudo. Então, por causa disso, eu meio que criei a teoria do barril. Eu sei que você tem que ser bom no que você é forte. E nós vamos tratar isso muito claramente na próxima aula, quando nós falarmos de personalidade, de temperamento, dessas coisas. Mas agora,
nós não estamos tratando de personalidade, nós estamos tratando de igreja, nós estamos tratando de como Deus dá os seus dons e como ele coloca os ministérios a serviço da igreja. E a figura do barril, que eu terminei a aula passada falando dele, ele mostra o seguinte: quando você tem uma parte do barril que está mais curta, ela impede que a água cresça nesse barril. Porque se ela estivesse na mesma altura dessa outra tala mais alta aqui, eu poderia colocar água. Mas do jeito que está, se eu colocar mais água, vai derramar. Se a água é o Espírito Santo, se a tala, o tamanho da tala é o nosso tamanho espiritual, é a nossa limitação, isso mostra que talvez Deus não possa estar fazendo mais por causa da nossa limitação, tá? Então, a gente quer crescer, a gente tem que tratar os nossos pontos fracos, mas, claro, ressaltando os nossos pontos fortes. O que nós detectamos? O nosso ponto mais forte é o ponto de pastor. O pastor, para mim, ele é o cara que ama, é o cara que cuida, é o cara que conecta, é o cara que liga, que apacenta o cara, ou a cara, obviamente, né? E o amor é aquilo que se destaca na figura do pastor. E eu fiquei refletindo nessas coisas e veio à minha mente muito tratar em termos das cartas de Apocalipse. E em algum lugar ali, o Senhor disse o seguinte: eu conheço as suas obras, a sua fé, o seu amor, né? A sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Portanto, esta mensagem que nós estamos, né, lendo aí essa semana, no texto que a gente está junto com a igreja lendo e pensando e refletindo sobre Apocalipse, eu não tenho como não me deixar tomar pela palavra de Deus e aplicar de forma muito clara, né, naquilo que a gente está tratando. Então, quando Jesus fala isso para Tiatira, ele fala: eu conheço o seu amor, a sua fé, e sei que está legal. Eu acho que isso aqui se aplicaria a nós, enquanto turma, e provavelmente enquanto igreja central, e muito provavelmente, conforme algumas pessoas com quem eu conversei essa semana, para a igreja no Brasil. Nós somos um povo que ama, nós somos um povo que cuida, nós somos um povo que liga, que gosta da amizade, da comunhão. Nós somos um povo, Paulo. Os slides estão aí no seu WhatsApp, tá, Paulo? Aí você consegue acompanhar quais os slides que a gente está, e aí você vai saber direitinho. Então, nós somos um povo que tem como forte o pastoreio, graças a Deus. Isso é uma coisa muito boa, e isso devemos usar para a glória de Deus e também para fortalecer as outras coisas. Vai escutando. Temos um outro ponto forte entre nós, que é o ministério do mestre, do instrutor, do teacher, daquele que ensina, daquele que faz as coisas muito bem feitas, de modo a garantir que a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, seja aplicada na vida das pessoas, tá? Só um pouquinho, Bárbara, eu já falo sobre isso. E aí, nós temos essa força, nós temos essa fortaleza, que nós temos que agradecer a Deus por ela e trabalhar para que ela continue sendo assim. Somos mestres, somos instrutores, e isso é ótimo, isso é maravilhoso, tá? Respondendo a pergunta da Bárbara, o ponto forte que nós temos permite que Deus nos dê, conforme a teoria do barril aqui, nos dê mais água, encha o nosso barril de água, coloque mais água e a gente faça mais. Então, que bom que a tabuinha do pastor e a tabuinha do mestre estão bem altas em nós. Porque Deus pode mandar gente que a gente sabe cuidar. Deus pode mandar pessoas que não sabem muito bem as coisas, que a gente sabe ensinar a verdade. É isso que é uma coisa legal. Porém, temos dois pontos que não estão tão fortes. Eu diria que estão fracos. O primeiro é evangelista. Por que o evangelista? Olha o que diz Apocalipse 3:1, carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que é vida ou morte para uma célula ou para um organismo
vivo. É a capacidade de produzir mais vida. Se você é da área de biológicas, eu não sou, então você me corrija se eu estiver errado. Mas eu sei que o que define a vida de uma célula, a vida de um organismo, é a sua capacidade de continuar multiplicando, de continuar gerando, de continuar fazendo. Quando ele para de multiplicar, quando a célula, né, para de multiplicar, ela está morta. Então, a vida está na multiplicação. O evangelista, o ministério de evangelista é a nossa capacidade de multiplicar. E é interessante que o Espírito de Deus fala à igreja o seguinte: você tem fama de que está vivo. Sua igreja está cheia, tem muita gente. Então, por que você não está multiplicando? Está multiplicando. Nós temos índices maravilhosos. Ah, cresceu 30 e tantos por cento, está ótimo, está lindo. Só que, quando a gente para pensar, enquanto igreja de Deus, enquanto igreja no Brasil, enquanto corpo de Cristo sobre a face da terra, eu acho que nós estamos com o mesmo percentual de 20 e poucos por cento da população há um bom tempo. O nosso crescimento não é nem sequer aquele eu mais um que a gente anuncia e que a gente vem falando aí há tanto tempo. Porque se éramos 25, deveríamos ser 50. É nesse sentido que a gente vê uma multiplicação. E muitas vezes a falta da multiplicação tem a ver não com a falta de saúde, não com a falta da verdade, não com a falta do cuidado, mas com a falta da capacidade de compartilhar a nossa fé, de ministrar, de comunicar a nossa espiritualidade, de dizer para as pessoas que não estão debaixo da vontade de Deus sobre qual é o verdadeiro plano de salvação e o plano de vida que Deus tem para elas. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. E o segundo ponto é o apóstolo, né? E que está lá na carta a Laodiceia, quando Deus diz assim: olha, você está dizendo aí que você é rico, você tem riqueza, não precisa de nada. Só que você tem que reconhecer que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Eu te dou o seguinte conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará verdadeiramente rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O apóstolo tem muito a ver com a visão. Ele acha que vê, mas não vê, está faltando o ministério apostólico. É quando a nossa igreja, ou qualquer corpo, pensa que está tudo dominado, está tudo certo, está tudo bem, está tudo excelente, e isso é um grande perigo. O ministério apostólico é aquele que vai sempre mexer, vai sempre rasgar, vai sempre mudar. E é muito bom quando a gente compra algumas dessas situações desafiadoras, apostólicas que vêm, que é fundar uma nova igreja, abrir um novo campo missionário, mudar o jeitão da nossa célula, é fazer o A, o E, é fazer mais reuniões do que a gente fazia antes, é vir para o online quando não dá para ir para o prédio. Isso tudo são questões apostólicas. Ah, mas deveria estar forte. Deveria. A gente realmente tem feito algumas coisas interessantes. Porém, não está tão forte quanto poderia. Por quê? Eu não sei. Talvez pela falta de precisar mais de Deus, né? Porque a gente diz: eu não preciso de nada, tá tudo bem. Talvez internamente é isso que a gente diga, tá? E por isso que esse ponto também é um ponto de atenção. E eu não vou falar nada do profeta, porque o profeta está bem tratado. Então, como é que eu me fortaleceria como evangelista, como recrutador, e como que eu me fortaleceria como apóstolo, como construtor, né? Isso tudo eu estou continuando da última aula. Eu tenho que sair da zona de conforto para ser evangelista. Eu tenho que olhar para as pessoas como elas são, quem elas são, o que elas estão fazendo, porque eu tenho que comunicar o evangelho, que ao mesmo tempo é fidedigno àquilo que a palavra de Deus diz, mas também que faça sentido para a visão, para a realidade deste mundo pós-moderno que a gente vive, que são pessoas totalmente diferentes daquelas que nós éramos. Muitos de nós éramos antes de aceitarmos Jesus, porque nós éramos cidadãos talvez mais modernos ali, mas não pós-modernos. Há uma diferença muito grande entre essa geração e a geração anterior, né? E a geração anterior buscava a verdade acima de tudo. Então, quando alguém apresentava a verdade, pronto, encontrei a verdade e estou bem, é isso que eu quero. Isso é a geração moderna. Toda a nossa
cultura de evangelização é formada para explicar isto, que aqui está a verdade. Hoje, porém, as pessoas não estão nem aí para a verdade. O que é a verdade? E tem verdade? Existe verdade e mentira? Existe preto e branco? Existe pobre e rico? Existe homem e mulher? É uma sociedade que relativiza todos os valores. Então, é uma sociedade diferente. E nós temos que ministrar o evangelho para essas pessoas com uma linguagem diferente e com uma cabeça diferente, para entrar na cabeça delas e mostrar que Jesus é o Senhor ali. Túlio, É diferente. Eu acredito que a gente está tendo aí pouca concretização na parte de evangelismo, talvez não por faltar esse amor a vidas, né? Mas, igual a lição da semana passada sobre discipulado, as igrejas cristãs estão cheias de uma multidão que estão buscando a Cristo temporariamente por aquilo que elas querem obter, por uma necessidade imediata, um alívio de sofrimento imediato. Estamos cheios de seguidores de Cristo, ora está com a multidão, ora está querendo aproximar, mas não sai da zona de conforto e não vai para a cruz, não paga um preço. E nós temos poucos discípulos, né? Então, com poucos discípulos que realmente estão pessoas ali, que se converteram de fato, que vivem, que pagam o preço para viver esse evangelho no meio desse mundo louco, que está aí totalmente sem valor, totalmente sem rumo, totalmente vazio de tudo. Como que levar uma pessoa aonde você ainda não chegou? Entendeu? Como você tem que ser o exemplo, enquanto a gente não conseguir inverter essa proporção, nós temos igrejas cheias, mas nós temos pouco evangelho verdadeiro, pouca vida, né, dentro das nossas congregações, dos nossos prédios, da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Então, eu acho que talvez a gente, assim, como liderança, a gente fica revestido de autoridade quando a gente vive esse evangelho, vive esse amor, e a gente está disposto aí a pagar o preço e abrir mão da nossa vida para ir em direção ao outro. Aí a gente consegue multiplicar, porque aí o Espírito Santo vai fazer a obra, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Eu entendi. Faz sentido o que você falou. Só que o que eu estou falando aqui é um pouquinho diferente. Esse cara desse livro aqui, por exemplo, chama Evangelização no Mercado Pós-Moderno. O nome dele é Robson Ramos. Eu estava revendo um texto dele, ele é lá da Teológica Batista de São Paulo, onde eu estudei. Ele fala que nós temos muitos consumidores. Nós temos um público na igreja brasileira que é um perfil consumidor. Então, se eu dou para ele um bom louvor, se eu dou para ele uma boa palavra, se eu dou para ele uma boa célula, ele gosta, ele fica, ele compra, ele se relaciona ali enquanto está bom para ele. Quando ele não gosta, ele muda de loja, ele vai para outra marca, ele vai para outro lugar. É muito interessante essa maneira de ver, porque, de fato, nos coloca isso. E esse livro se chama Evangelização no Mercado Pós-Moderno, do Robson Ramos, da editora Ultimato, tá? Depois eu tiro uma foto e mando lá no grupo. Mas o que eu quero dizer, o principal que ele fala é assim, e a gente? Tem esse problema com os que não são discípulos, com os que são consumidores, mas também temos um problema com os que são discípulos. Talvez, nem sei se eles são poucos, tá, Samanta? Eu acho que são muitos. Mas, às vezes, a gente perde o convívio com o mundo. A gente perde A gente tem amor, mas é um amor de longe. A gente não está vivendo fora da bolha, Bruno, muito bem. A gente não está sabendo chegar perto da pessoa na sua real necessidade. Seja uma necessidade de favela, seja uma necessidade ali de universidade, seja uma necessidade de alguém que é, sei lá, o cara é meu chefe, o cara é juiz, o cara é médico,
E você cria uma barreira e acha que aquela pessoa não tem como ser alcançada. Ou então porque ele é muito pobre, é muito coitado, não tem a capacidade intelectual. Sei lá que tipo de julgamento a gente faz. Ou mesmo por conforto, a gente prefere ficar do lado da galera. E também porque é diferente, porque hoje não dá mais. Só um pouquinho, eu vou abrir. Eu estou correndo justamente porque eu vou acabar minha parte rápido para liberar para vocês, tá? Faltam 2 slides só. Então, quando a gente fica muito fechado na nossa bolha, muito ali, muito parado, a gente acaba não dando oportunidade. E quando a gente tem oportunidade, ela é no 1 a 1. Mas o mundo pós-moderno, ele é tribalista. Ele não é um mundo mais que quer ser convencido no 1 a 1. É diferente daquilo que os nossos pais nos ensinaram, que você tem que saber pregar o evangelho e mostrar a verdade e convencer o outro. Não, o tribalista, ele fala assim, ó, o tribalista já não quer ter razão, não quer ter certeza, não quer ter juízo, não quer ter religião. O tribalista já não entra em questão, não entra em doutrina, em fofoca ou discussão. Chegou o tribalismo no pilar da construção, pé em Deus, fé na tábua. O tribalismo é um antimovimento que vai se desintegrar no próximo momento. O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser ser. Não tem que fazer nada, basta ser o que se é. Essa aqui é a letra da canção do Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes, que se chamaram Os Tribalistas, e que marcam exatamente o que significa essa geração, que a gente precisa entrar nela. Então, é um desafio ser realmente evangelista. Eu estou falando de algo diferente, gente. É de algo diferente. Eu quero abrir sua cabeça e mostrar o seguinte: uma coisa é alcançar as pessoas que são parecidas comigo, ou alcançar as pessoas que são mais ou menos da minha família, do meu jeitão. Outra coisa é alcançar algumas pessoas que tá difícil entrar. Então, a gente tem que mudar o nosso jeitão, às vezes. E a gente tem que estabelecer convivência com pessoas sem igreja, andar pelo mundo, aproveitar a circunstância, criar empatia, ouvir, principalmente, não só falar, não discutir religião, passar mensagem da boa notícia, criar necessidade, preencher vazio, matar sede, expulsar demônio, ministrar cura, libertação, isso do mesmo jeito. E também da parte do apóstolo, que é fazer isso de forma coletiva, usando os dons, os talentos das pessoas, não individualmente, porque o apóstolo é aquele que constrói, mas ele coordena uma construção. É claro que ele arregaça as mangas, é claro que ele faz, mas ele leva pessoas junto, né? Ele tem seguidores como ele é seguidor de Cristo. Entende? Esse é o apóstolo. Ele bota um fundamento. Ele abre uma célula num lugar que não tem nenhuma célula. Ele abre uma igreja num lugar que não tem igreja. Por isso eu admiro tanto o pessoal que foi para Picos, o senhor Hipólito, sei lá, Massapê, etc. Porque eles foram para um lugar onde as estatísticas mostraram que não tem crente. Entende? Não é porque é bonito, não é porque eu conheço uma galera legal lá, é porque é lá que mais precisa, né? E aí sim você é enviado, você está botando base para fazer algo que realmente precisa ser feito. E você faz através das pessoas e com as pessoas e junto com as pessoas. Isso é o apostólico, né? E você desafia as pessoas são melhores porque elas ficam mais parecidas com Jesus. Então isso aí é o desafio, e a gente tem que fazer isso aproveitando os nossos pontos fortes para transformar os nossos pontos fracos. Isso não tem problema nenhum, tá, gente? Qualquer tipo de turma, qualquer lugar que fizesse, ia dar alguns pontos fortes e outros fracos, mas a gente tem que fazer isso de modo a... O que a gente tem de forte? Ensinar e cuidar. Quais os valores que a gente tem força? Por isso que eu mandei o videozinho dos valores. O amor e a excelência. A excelência tem tudo a ver com o ministério do mestre, do ensino, o que tem a verdade. A gente faz bem feito, sabe? Me dá orgulho quando eu vejo uma live da nossa igreja, uma pregação da nossa igreja, porque é tudo feito com excelência. Esse ponto está forte, sim. O amor também, você não vê as pessoas falando, ninguém me ama, ninguém me quer, não fui cuidado, lá na célula não deu e tal, né? E o ensinar e cuidar está ali. O que está, assim, não está tão forte, mas também não está fraco, está bem. É a fé, a espiritualidade, nossa capacidade de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Nós não somos uma igreja mundana, nós somos uma igreja profética, sim. Nós temos revelações, nós temos visão de Deus, nós temos contato com o Espírito Santo, nós temos um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para ministrar, nós louvamos, nós adoramos, nós profetizamos, nós intercedemos, nós ministramos,
oramos por cura, isso é muito bom. O que a gente precisa melhorar? Comunicação. Como comunicar para essa galera que está lá na rede social? Como comunicar para essa galera? Como comunicar para essa galera que tem outros valores diferentes? Como que eu envio pessoas para onde elas realmente têm que ir? Isso é com outros valores, multiplicação e sacrifício. E quando eu falo multiplicação, não é uma multiplicação aqui, outra ali. É uma coisa acelerada mesmo. Aquela profecia de que Deus está acelerando, é para acelerar mesmo. É exponencial o crescimento. Não é só um crescimento menor que 50%. É exponencial. E isso exige o quê? O outro valor que, para mim, mais me surpreendeu quando eu vi. É o sacrifício. E qual é o ministério que tem mais a ver com sacrifício? É o do apóstolo. Aqui está o pastor. Aqui está o mestre. Aqui está o profeta. Aqui está o evangelista. E aqui está o apóstolo. É o que sacrifica. Porque ele é enviado. Ele deu a sua vida. Entende? Ele está se colocando ali, ó. Esquece quem eu sou. Esquece a minha casa. A minha casa é a casa de Deus. Aqui é a igreja. Eu vou abrir a casa. E azar se o meu sofá é novo. Azar se vai ter criança e vai rasgar o sofá e vai molhar o sofá. Eu estou me sacrificando. Eu estou deixando o Espírito Santo fazer. Então, para mim, esse aqui é o resumo da leitura que eu fiz, né? E já comecei a conversar com algumas pessoas sobre isso, porque eu acho que é aqui que a gente tem que pautar as nossas próximas ações, para que nós sejamos uma igreja que continue excelente em tudo que faz, que continue amorosa. Para mim, o principal, né, o mais importante é o amor, nunca podemos perder isso, né, ensinando e cuidando, que continue com uma fé genuína, uma espiritualidade forte, mas que também multiplique de verdade, muito acelerado e com muito sacrifício. Tá? Então, é isso que eu queria passar. E agora, graças a Deus, nós temos 1h20 para conversar. Vocês podem falar à vontade. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem pediu a palavra primeiro. Acho que foi o Benito. Pode falar, Benito. Depois, acho que a Bruna também pediu para falar. Depois, cada um vai pedindo aí. Ô, Túlio, quando você está falando do evangelista, né? Me veio o seguinte, é que a gente tem muito preconceito, até você falou das tribos, da gente se misturar ou penetrar nas tribos. Eu lembrei até no curso que eu estou fazendo também de Princípios para a Vida, que a gente estudou sobre o Salmo 1. Então, quando a gente trabalha, e esse Salmo é passado para uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento, que a gente está discipulando, já cria um afastamento de buscar essas pessoas. Que é o Salmos 1, que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é como se fosse algo que, você quer ser crente? Se afasta deles. E aí, que exemplo que eu vou dar se eu estiver na companhia deles? Então, eu vejo isso no nosso discipulado hoje, a gente ainda utiliza muito isso. Você não pode ir, às vezes, num lugar que vai ter uma festa que vai ter bebida. Você não vai, se purifique, não faz. Então, pede muito. Como é pregada essa santidade, muitas vezes a gente limita muito os missionários. Por isso, eu acho que há essa diminuição. Para a gente não, teoricamente, se perder ou cair em tentação ou alguma coisa assim, limitamos nossos missionários em potencial. Eles se limitam por causa desse problema. E no apóstolo, caso eu não tenha tanta aptidão como seja aquele que naturalmente faz, ocorre a mesma coisa. Eu vou sair daqui, poxa, eu vou misturar, eu tô limpo, eu tô certificado, eu vou me sujar, eu vou ficar imundo. Então, e isso precisa de muito preparo, de muito discipulado, de muito treino para quem ainda está começando. E eu vejo ainda na igreja a gente colocar multiplicação de células onde os líderes não estão bem preparados para que
eles assumam isso. Eu percebo isso, ó. Já há algum tempo que eu acho que aquele negócio multiplique. Eu não vejo, já participei de algumas células, entro algumas aí que me pedem, e às vezes eu vejo muito passar uma lição e conversar muito pouco com os integrantes e preparados realmente. E eu percebo isso. Não sei se estou certo, se foi onde eu passei. E voltando àquilo que eu comentei na última aula, a gente tem os dons que a gente gosta, a gente é apaixonado. Igual me deu para pastor, eu adoro. Isso aí você não precisa nem me pedir. Eu já vou e já faço. Mas eu acredito que a maioria de nós temos a capacidade de todos os outros dons quando não é apresentada ou quando aparece na nossa frente. E a gente tem que descobrir como que tem que ser passado para os discípulos, como que a gente não precise ficar na passividade e comece a ser ativo. Isso, por onde eu passei, eu não vi esse trabalho de criar a proatividade e dar os instrumentos para que se atinja essa proatividade. Eu vejo mais discurso de afastamento do que era mundano, não entre, porque você pode se contaminar, do que ver Efésios 6, criar armadura para que você enfrente as coisas do mundo com coragem. Perfeito. O pai superprotetor, né? A mãe superprotetora, não é isso? Que protege mais do que... É como o pai ou a mãe superprotetor e superprotetora, que coloca o filho ali na redoma por mais tempo do que deveria. Acho que é meio isso. assim. E não deixa nas dificuldades do mundo. Uhum. Muito boa essa palavra. Mas tenta protegê-lo do mundo. E eu vejo a igreja hoje, a nossa igreja, fazendo muito isso. Por isso eu acho que do amor todo mundo quer. Por isso tem esse grande volume de pessoas. E do enfrentamento, do combate, menos porque nós protegemos demais. Os líderes querem que eles pratiquem o amor, mas a parte mais difícil não é treinada. Eu não vejo treinamento nisso. Uhum. Acho que é isso. Obrigado aí. Amém. Muito bom, Benito. Obrigado. Deixa só a Bruna falar agora. A outra pessoa vai falar, mas por favor. Vai lá, Bruna. O que me marca, na verdade, quando você para e pensa assim, né? Como uma turma ou uma igreja que tem um pastoreio forte, que se fala tão amável, tem um evangelismo fraco. Porque, na verdade, o pastor ele vai atrás da ovelha perdida, né? Então, o pastor ele vai atrás daquele que está perdido. Então, assim, na verdade, o que eu vejo, né, na igreja assim, em si, eu vejo que a gente espera demais da igreja e a gente esquece que nós somos igreja. A gente espera demais do que o pastor está fazendo, do que a igreja está fazendo, e a gente esquece o princípio da responsabilidade. Jesus nos colocou, nos chamou aqui para nós sermos igreja, independente se a nossa igreja faz ou deixa de fazer, né? Então, assim, isso é algo, na verdade, que eu tenho dentro de mim, sabe, Túlio? Eu brinco assim, Deus ele capacita à medida que a gente se dispõe, à medida que a gente se permite romper, à medida que a gente se permite tirar o nosso ponto fraco. Você está ruim em evangelismo, por que você não junta a sua célula? Vai todo mundo para a rua evangelizar. Por que você não junta o seu GD? Vai todo mundo para a rua fazer evangelismo na rua, porque lá vocês vão expulsar demônios, lá vocês vão ver gente sendo liberta. Quantas vezes a gente pegava a nossa célula, a gente fazia isso? Eu não esperava a igreja tomar uma atitude, porque a gente tem que entender que nós somos igrejas. Jesus tem comissionado a nós, não tem comissionado a Batista Central. Então, quando eu tenho uma visão do apóstolo, até que eu penso assim, porque o apóstolo ele não pensa, não é para a sua célula. O apóstolo ele não pensa, não é para a sua rede, que é algo que às vezes nós ficamos fixados. Minha célula tem 20 membros, minha célula tem 15 pessoas, minha rede é isso.
Mas não, Jesus não está preocupado com as suas células, Jesus não está preocupado com a sua rede, Jesus não está preocupado com a sua igreja, Jesus está preocupado com o reino do Senhor. O reino do Senhor é o quê? Você está vendo uma igreja em dificuldade? Seja aquele que vai estender a mão, que vai ajudar, dando aquilo que você tem de bom. Então, eu vendo tudo isso, assim, às vezes eu vejo uma omissão de nós, como cristãos, de assumirmos esse princípio da responsabilidade. Sensacional, sensacional, Bruna. E Jesus, o que ele fazia? Ele andava com quem? Ele andava com pessoas de má fama. Ele estava no meio dos cobradores de impostos, ele andava com pessoas sem educação, sem dinheiro, sem moral, né? Ele estava conversando abertamente, a céu aberto, com uma mulher samaritana, que já estava no seu... Quantos maridos? 5, 6, sei lá, e o que ela estava nem era marido dela, né? E ele ou seja, era com prostitutas, né? Quando você estuda Tiago, eu dou outro curso, né, que é o curso de Tiago, eu fiquei admirado de ver Tiago falando, citando como exemplo para nós de justificação por uma fé que tem obras, uma fé com atitude, a Raabe, a prostituta de Jericó. Porque os israelitas espiões ficaram na casa dela e ele os escondeu, ela os guardou, ela os colocou lá no terraço e ela não deixou que eles fossem apanhados ali pelo rei de Jericó, e por causa disso foi possível eles cumprirem a missão deles, né? Uma mulher de super má fama, uma mulher esquisita, ela se tornou depois uma pessoa que fez parte da árvore genealógica de Jesus, né? Porque ela foi com os israelitas ali, a fé dela era monstruosa. Só que, respondendo essa pergunta, como é que pode alguém ter amor de pastor e não ser evangelista? É porque a gente não enxerga no outro uma ovelha. Às vezes a gente traz na gente, e eu já vi algumas pessoas falar muito isso, aquela visão do justo e o ímpio, aquela divisão assim, totalmente absurda, como se eu sou justo, nós somos salvos, aquele povo lá é ímpio. Ovelha é quem está aqui comigo, quem está lá é porco. Então, porco não cabe no meu aprisco. Porco fica lá no meio lá da lama. Então, essa visão de que o outro, que é meu semelhante, que é uma pessoa também criada à imagem e semelhança de Deus, e que tem tudo para vir para o reino de Deus, tem a mesma sede que eu tive, né, que você teve, que nós tivemos, tem a mesma necessidade, só que está perdido, não encontrou ainda. Se a gente tem esse amor por essa pessoa, a gente não evangeliza, porque é fácil, como disse Jesus, eu amar os da minha casa, os da minha fé, os da minha célula, os da minha rede, da minha igreja. É fácil demais. Como é que eu não amo vocês? Olha que povo maravilhoso. Ô, Túlio, aí entra no que eu falei no eu, né? Na verdade, você está preocupado com uma religiosidade, você está preocupado com algo que gera mérito para você. Na verdade, a gente viver uma vida cristã é a gente renunciar à nossa carne. Renunciar à minha carne é eu entender que várias vezes eu vou fazer e não vou receber recompensa nenhuma das pessoas, não vou receber aplauso nenhum. Que eu estou fazendo porque ele me amou primeiro. Não é para eu receber aplauso da igreja, não é para receber nada disso. É para mim porque ele me amou primeiro. Amém. E tem um detalhe nesse amor que eu acho que impacta muito, né? A gente fica colocando tudo muito dentro da caixa e acha que evangelizar é a gente ter que ir para a rua ou ter que alcançar as pessoas e ficar palestrando a Bíblia para elas. E muitas vezes não. A gente vai falar muito mais se a gente demonstrar e viver esse evangelho de amar, de respeitar, de estar caminhando ao lado. Vai ser demonstrando amor e demonstrando ser diferente do que o mundo está fazendo e está pregando, sem ficar pagando mal, né? Dando sermão, ou falando assim, você tem que aceitar Jesus e você tem que ir para a minha religião, para a minha igreja. Não, gente, a gente tem que viver, né? E nesse sentido eu lembrei muito ali da parábola lá do samaritano. Foi o único, né? Quantos religiosos ali passaram e não cuidaram, não foram ali, não atenderam a necessidade da pessoa. O que adianta ser? E Jesus fala, né?
que adianta a pessoa te pedir alguma coisa e você falar assim, volta depois que eu vou ver, ou eu não tenho. A igreja tem que viver o evangelho, né? Ela tem que ser esse exemplo, e isso somos nós, líderes, temos que está discipulando no caminhar lado a lado. Né? E quando o Benito falou ali da questão desse cuidado, a gente tem que perder essa religiosidade mesmo, porque uma coisa é você não ir para um ambiente que você acabou de sair dele, porque você ainda não está preparado e não tem maturidade para voltar e resistir àquilo dali. E esse é o nosso discipulado, né? Tá mostrando essa diferença. Sim, você é capaz de voltar lá, de resistir e de não voltar à vida que você tinha naquele ambiente e mostrar para as pessoas que te conheceram lá que é possível ter uma vida diferente. Agora, falta nas nossas células esse caminhar junto, porque muitas vezes o que a gente, assim, acaba entrando numa rotina de dar lição, de vez em quando fazer um contato, mas é nossa responsabilidade, não é da igreja, e aí eu trago muito para a gente essa questão de preparar bem os líderes em treinamento. Não adianta multiplicar, por falar que está multiplicando e que está cumprindo ali uma meta da igreja. Você tem que pegar o seu LT e trazer para junto de você. Vai preparar online a lição junto com ele, vai estudar os pontos, vai montar o PowerPoint, vai estabelecer, vai chamar ele, vai começar a colocar ele cada mês, cada tempo para estar acompanhando no privado uma pessoa. Vai dando ali a segurança para ele, porque aí a multiplicação vai acontecer de uma maneira natural. Ninguém vai estar sentindo que vai estar sendo largado de lado, que vai ser uma divisão, que mal chegou e não tem amizade consolidada, que está sendo jogado para o escanteio porque estava precisando e não está tendo atenção. É porque a gente não está fazendo a coisa como ela deve ser feita. Para mim, Túlio, desculpa, mas eu não consigo ver uma igreja que faz algo com excelência e com amor e fala que ensina e cuida se não tem o discipulado, se não tem o evangelismo. Para mim, é como olhar para Jesus, é tudo uma coisa só. Se uma parte do nosso corpo está doente, aí a gente volta lá na questão do balde, a gente tem que tratar essa parte do corpo, a gente tem que nos tratar para poder buscar esse equilíbrio. Tem mais? Ô, Túlio, se deixar eu só falo, mas pode falar, minha amiga, se deixar ela gosta de falar. Eu queria fazer uma pergunta, mas também não sei se agora é o momento mais propício, mas é uma pergunta sobre o evangelismo, né? Porque a gente vê que essa é uma característica que é mais carente, e eu já ouvi falar que parece que é 5 ou 10% mesmo dos cristãos que são evangelistas. Então, quer dizer, já é uma questão pequena. Mas, às vezes, a gente tenta se aventurar em pequenas empreitadas, assim, e eu, pelo menos, né, eu tenho uma certa dificuldade de abordar pessoas que já se classificam como cristãs. A pessoa já diz assim, não, eu sou cristã, eu conheço Jesus, mas, apesar de, às vezes, falar que é católico ou alguma questão assim, a pessoa, às vezes, ela é espírita, entende? Só que ela se diz cristã. E a gente vê, assim, que a pessoa, às vezes, envolvida com outras coisas, assim, ruins, e candomblé, essas coisas, e a pessoa fica falando, não, eu conheço Jesus, eu sou de Jesus. Então, eu queria, assim, uma ajuda, porque eu não sei, entende? Eu queria uma ajuda, uma pergunta, como lidar com essa situação? Tá bom, eu vi isso aí, Ana, e vi esse resultado, e a primeira coisa que eu fiz
fui conversar com algumas pessoas e eu fechei com o pastor Cristiano Pessetti, que é um cara, um dos maiores evangelistas que eu conheço. Ele vai dar um curso para nós no CCM agora, a partir de outubro, nos sábados, aos sábados, 9 horas da manhã. Qualquer um de vocês pode escrever lá, a não sei que já esteja fazendo algum outro curso no sábado. Qual que é o nome do curso? O nome do curso vai ser Comunicando a Espiritualidade. Porque não dá mais nem para chamar de evangelismo, você entendeu? Porque a coisa ficou de um jeito que quando fala evangelismo, a gente lembra de quê? De 4 leis, de 4 points, de métodos, de coisinhas quadradinhas, e não é isso que se trata. E ele dá essa disciplina já no Haggai, ele dá em algumas igrejas, ele é lá do Rio de Janeiro, e ele vai dar, eu falei com ele hoje, ele topou, ele vai dar algumas aulas, eu vou colocar mais uma pessoa para ministrar junto com ele, estou fechando isso, mas é um curso que vai nos ajudar, mas não pode ficar no curso só, claro, né? Nem todos nós vamos fazer o curso, só um número limitado de pessoas. Mas é só para você ter uma ideia de como que está escancarado isso. E ele deu uma palavra, por exemplo, no céu da Rede Atos, por exemplo. E eu achei fantástico quando ele falou. E as palavras que ele me disse são assim: Túlio, isto é um problema da igreja brasileira. Nós não sabemos comunicar o evangelho com as pessoas desta geração. É isto. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. E ele deu vários exemplos, assim, e foi falando de como que a gente trava nessa hora de compartilhar. Então, Ana, assim, a sua angústia é a angústia da grande maioria dos cristãos hoje. Porque nós não somos capacitados nisso, não somos treinados nisso, e nem temos, às vezes, o um ao outro incentivando a fazer isso. Porque, como o Benito falou no início, nós somos incentivados a se afastar do... Gente, eu me afastei dos meus colegas de escola, me afastei dos meus parentes. Hoje eu tenho dificuldade com primos, com tios, porque quando eu me converti, eu fui o primeiro a me converter na minha família toda, eu me afastei deles. E aí agora eu vou chegar lá com a cara mais... anos depois, né? Com a cara mais lavada e eu me afastei, entendeu? Eu fui ensinado a ficar longe. Exatamente como o Benito falou. E não sei falar, vamos dizer assim, uma coisa é pegar a palavra, explicar, ministrar, pregar. Isso é maravilhoso, é fácil demais, dar uma lição de célula e tal, incentivar, orar, interceder. Isso a gente tem aprendido. Agora, o P7 me falou hoje que até os pastores, nós temos muita dificuldade com os pastores do Brasil hoje em realmente evangelizar. Porque é algo que a gente não faz naturalmente. A gente parece que trava nessa hora. A gente parece que não sabe muito bem como agir. Eu não sei o que é exatamente, não, mas são questões que a gente precisa tratar. Posso falar uma coisa? Ótimo. Obrigada. Né? Vou citar um exemplo. Eu, na verdade, meu pior dom é o evangelismo. Meu pior. Foi o que deu pior, na verdade, todo. Pra você ter ideia, o evangelismo. Mas eu sei que eu evangelizo, entende? Mas não é o meu maior. Eu sei que os outros meus são os maiores. Mas eu quero deixar uma dica, porque eu lembro, quando comecei a liderar a célula, eu não via minha célula caminhando, e às vezes a gente fica tão preocupado com o número, né? E eu ficava preocupada com o número. Aí um dia eu fui lá na igreja e falei assim, qual que é a melhor célula da igreja? A célula que mais tem conversões, a célula que mais tem testemunhos de mudanças genuínas de vida. Assim, várias pessoas me indicaram a mesma célula, que no caso, na época, né, isso tem muito tempo, era do Oswaldo Quentura. Eu lembro que no mesmo dia eu mandei uma mensagem para a Astrid, falei, Astrid, posso visitar a sua célula semana que vem? Pode, fui visitar. Então, eu acho o seguinte, às vezes é o que eu falei, falta intencionalidade nossa. É o princípio da responsabilidade. Eu estou ruim nisso, eu preciso saber informação no que eu estou ruim. Sabe, eu preciso saber informações no que me falta. Porque aí, por exemplo, eu fui vendo por que minha célula era ruim. Eu não orava. Eu orava no dia da célula e batia o cartão e estava tudo certo. Como se orar no dia da célula fosse um protocolo. E não é isso que o Senhor espera. O Senhor espera um relacionamento genuíno com Ele. Então, eu comecei a ver nas minhas falhas como pessoa, as minhas falhas como cristã,
e o que impedia das pessoas literalmente verem Jesus. Porque o que eu vejo hoje, por que as pessoas elas vão, a gente tem uma entrada muito grande, a gente tem, às vezes, poucas conversões, porque as pessoas elas não estão conhecendo Jesus, gente. As pessoas elas estão conhecendo religião indo para a célula, elas estão conhecendo dogmas, estão conhecendo doutrinas, porque a gente não apresenta Jesus, a gente não deixa o Espírito Santo ministrar na vida delas. E quem vai trazer a confirmação no coração das pessoas é só o Espírito Santo do Senhor, então ela tem que ter experiência. Então, se a nossa célula for lotada de experiências com o Espírito Santo do Senhor, for lotada de experiência, aquilo ali se torna um mecanismo natural. Então, uma outra coisa, por exemplo, minha sogra, ela é fantástica em evangelismo, né? Acho que um monte de gente vai pensar, ela é Helena Kojima, que ela é baixinha, ela é conhecida praticamente na igreja toda. Ela evangeliza naturalmente, é o dom maior dela. Então, na verdade, o que ela faz? Ela simplesmente conversa com as pessoas, mas ela não conversa com as pessoas, não é para levar para a célula. A gente, na verdade, é interesseiro, a gente não é interessado. Então, foi uma coisa que eu aprendi. Você tem que ser um interessado, não é um interesseiro. Qual que é o interesseiro? O interesseiro é aquele que quer conversar com os outros só com foco de levar para a célula, só com foco de aumentar o número do seu rol, né? O interessado é aquele que literalmente quer ver o problema da pessoa e quer ajudar a pessoa, independente se ela entrar ou não na sua célula. Você apresenta Jesus para ela na casa dela, você apresenta Jesus para ela lá e com o tempo ela vem. Com o tempo a própria pessoa começa a se tornar mesmo uma querer ser seguidora. Então, assim, eu convivendo com ela, eu percebi, por exemplo, também uma falha que eu tinha, que eu era interesseira, eu não era interessada. Então, às vezes, nós temos que nos fazer esses tipos de pergunta. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou falhando como cristão? Porque, às vezes, a gente está assim, eu estou indo para o CCM, eu estou liderando célula, eu sou supervisor, eu sou coordenador, eu sou pastor, eu estou no ápice. Não, você pode ser quem você for, você ainda tem falhas a consertar como cristão. Então, nós temos que colocar o holofote em nós, às vezes. Amém. Quem mais? Túlio, posso falar? Claro. Túlio, eu vejo essa questão do aprendizado. Eu já fui consagrado como sendo líder, mas não fui líder, porque tem umas coisas na minha vida que eu tenho que ajeitar antes de ser exemplo. Então, eu nunca quis exercer. Eu participo, ajudo, faço o que for. Mas não quero ser líder, porque eu, como líder, vou ser o exemplo. Enquanto eu tiver alguma coisa que eu não resolvi, é do mundo que eu tenho, eu vou estar e tentar querer que os outros me sigam, ou me entendam, ou ver meu princípio, e vai ter que ter intimidade com ele. Sem intimidade, você não vai conseguir criar nenhum discípulo. Então, eu vou explicar o que aconteceu na minha vida, vai saber, falar assim, poxa, mas eu posso fazer isso? Eu vou falar, não, você não pode. Poxa, mas você passou por isso. Entendeu? Essa coisa sempre me impediu. Mas não é isso bem que eu queria. Então, essa questão do líder, na célula, o que eu vejo? O pessoal dá a lição. E às vezes tem uma pessoa que está calada e depois que ele diz, mas você não participa. É porque às vezes não dá oportunidade. Às vezes você tem que tocar um assunto para que ela solte e você percebe parar toda a célula para ver aquilo ali. Aconteceu isso numa célula que nem eu participava, que me pediram para fazer, depois outro dia eu te conto como é que foi, que uma que já era líder, estava com problema com a mãe, doida para falar, pediu oração, eu fiz uma pergunta para ela, mas como é que é o seu relacionamento com sua mãe? Aí me contou a história da vida, uma falta de perdão danada. Eu falei, faz uma coisa, seja exemplo para sua mãe, que você tem que perdoar ela, vai lá e pede perdão para ela. Ela vai sentir tão vontade de pedir perdão para você que eu acho que vocês vão resolver a situação. E ela fez.
E a mãe estava mal com um problema na perna, e ela até faleceu hoje. Sábado, eu tinha estado numa outra célula com ela de novo, e ela começou a falar do rei Ezequias, né, que recebeu a profecia que ia morrer, né, Ezequias, não foi? Ia morrer, e depois chorou, e Deus deu mais 15 anos para ele. Foi Ezequias? Não me lembro. Aí eu falei, ô Lúcia, você tem que fazer igual a ele. Porque arruma sua casa. Ela me contou uma coisa da família que ela fez, então você já está arrumando. Arruma sua casa. Agora, se Deus vai dar 15 anos ou mais para ela, eu não sei. Mas arruma sua casa. Quer dizer, ela tratar com a mãe essas coisas. Arrumar essas coisas, porque ela estava com 92 anos, então tem que estar preparado para isso. Não é coisa que a gente porque profetiza, a gente tem que ter fé que vai acontecer, mas estar preparado caso não aconteça. Então, ela tinha que... Mas eu nunca ia saber se ela não contasse, eu fizesse essa pergunta e só respondesse. E a gente não percebia essa angústia. E eu fiz parar a célula, que nem era minha. E ficamos horas conversando. Isso aconteceu noutra. Eu falo que eu bagunço a célula. Não deixa falar não que eu bagunço. Porque eu vou começar a perguntar alguma coisa de outro. Por quê? Se célula não for relacionamento, se a gente não começar a identificar os que menos falam, os que são mais tímidos, os que ficam quietos, os que às vezes choram, os que faltam, e a gente não importar e der só para os que estão vindo frequente e tal, esses nós vamos perder. Ou vão estar ali só por conveniência, para escutar uma palavra, para dizer porque é gostoso, ou vão manter uma célula aquela que nunca multiplica, porque é um ambiente gostoso de escutar uma palavra, ficar e não buscar aquela intimidade. Então, eu vejo isso. Se a gente não identificar, o líder não começar a identificar, começar a buscar mais desses que são menos ativos, a gente nunca ativa. Ele vai sair. Tá? Perfeito. Escuta. Próximo. Perfeito. E tem uma palavra que a Bruna usou quando ela conversou, que foi a palavra intencionalidade. Eu achei muito legal isso, porque quando a gente se lembra que pelo simples fato de como igreja nós falamos assim, vamos convidar, vamos abrir unidades especiais de vacinação e vamos convidar parentes, depois vamos convidar vizinhos, etc. Só de fazer isso, olha quanta gente veio. E agora nós estamos aí preocupados em manter e tal, e discipular. Mas o primeiro passo, que é essa etapa de evangelização, de trazer, de falar com as pessoas que não estão conosco agora, abordar os que estão sem igreja, vamos dizer assim, mesmo que ele se ache que está numa igreja, né? Lembra que o católico era assim? Eu sou católico, mas eu não vou na igreja, eu sou praticante. Hoje o evangélico está assim, principalmente na pandemia. O que eu conheço de gente, e parente meu, minha irmã, por exemplo, que você vira e fala assim, você tá, como é que tá lá na igreja? Ela fala assim, desde a pandemia que eu não vou na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, quase arranquei os cabelos, né? Uma pessoa que eu não imaginava. Então, eu falei, não, então corre, vem aqui para minha célula. Para com isso, deixa disso. Vamos assistir o culto, vamos fazer o jejum, vamos entrar e tal, vamos engajar de novo. Você está sem cobertura, não pode. E não é só a questão de igreja, institucionalização. Eu estou falando igreja como noiva de Cristo, tá, gente? Eu estou falando igreja como aquela fundada por Cristo. Jesus só tem uma igreja, tá? Jesus não tem duas, nem três, ele tem uma. Se a pessoa está lá na igreja, deixa ela lá na igreja. Mas se ela nem está indo, tem que buscar, tem que trazer e etc. Mas principalmente aqueles que não estão sendo alcançados, que eu acho que é aí que fala mais forte a questão do evangelismo. Mas deixa quem mais quiser falar. Vamos lá? Quem não falou ainda, por favor. Eu gostaria de falar. Ô, Túlio, Sim, pode falar, Fábio. Eu quero terminar isso aqui sem saber de uma dúvida que eu tenho, eu gostaria de perguntar para você. Eu tenho uma célula na minha casa, nós somos anfitriões da célula. Não sou a líder,
Eu acho ótimo eu não ser a líder, porque eu acho que o líder, eu penso assim, mas eu vejo que a igreja pensa diferente. Eu penso que o líder, ele tem que saber muito a palavra, porque eu acho que é importante ele dar respostas, ele, né, saber direcionar bem as pessoas, porque elas vêm às vezes cheias de dúvida. E eu ainda estou caminhando, eu estou aprendendo também. Eu acho que, você vê, a Bruna falou, quem é a melhor célula? Quem é? Oswaldo, o pastor Oswaldo. Não era do pastor Oswaldo? A outra, o pastor Mazzoni. Então, a pessoa, tem líderes que sabem muito, porque já está na caminhada muito tempo, porque o conteúdo de uma vez é muita coisa. E aquilo ali, com o tempo, você vai aprendendo com o tempo. Mas a igreja quer que você aprende já praticando. É quase impossível, a sua célula não vai chamar pessoas, as pessoas não vão ficar. Eu, antes de ter a célula na minha casa, eu participei de uma célula durante 2 anos. Toda semana tinha uma pessoa diferente, a pessoa não voltava. Era impressionante aquilo. Então, eu penso assim, aí a minha pergunta para você, Túlio, eu até estou fazendo esse curso que eu pensei assim, gente, mas existem tantos dons, por que tem que ser líder de célula? Pode continuar aí, vocês líderes, eu vou fazer outra coisa. A minha pergunta para você você acha que a liderança está em primeiro lugar? Quem é apóstolo, evangelista, tem que ser líder de uma célula? Primeiro, deixa eu falar uma coisa antes. Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Judas, o outro Simão, o outro Tiago, não sei se eu esqueci algum aqui, Natanael. Se você parar para pensar e examinar a vida deles, nenhum deles estava preparado. Nenhum deles, mas nem de longe para ser apóstolo. Aquele jovem rico que chegou para Jesus e falou assim, ó, eu já cumpro todos os mandamentos, eu tenho uma vida exemplar, eu sou, né, eu sei de cor e salteado, frente para trás, trás para frente, a lei toda, e ninguém tem nada para falar contra mim. Eu quero te seguir agora, Jesus. E Jesus falou assim, não, você não serve. Por que eu não sigo? Porque se você quiser me seguir, você vem, mas primeiro você vai vender todos os bens que você tem, doar, depois você volta e me segue. Jesus, o cara não teve dúvida. Ele não abriu mão dos bens, ele não abriu mão da riqueza dele, que ele tinha muitos bens. E ele, então, abandonou Jesus e voltou para os bens dele. A capacidade dele de pregar, de ensinar, de evangelizar, de ministrar, de cuidar, com certeza era maior do que a capacidade de Pedro. Com certeza era maior do que a capacidade de André e de Tiago, de João, de todos eles. Todos eles. Você não consegue olhar para os 12 e admirar, fala assim, uau, que cara fantástico. Não, você só vê manota. Leia o evangelho assim, sabe, sem preconceito bobo e sem religiosidade. Olha lá, você só vai ver manota, só vai ver fora desses caras. Eles não dão lá dentro. Mas Jesus os chamou para si e os deu o poder e a responsabilidade, a autoridade de serem os líderes da igreja. E a gente é diferente? Por que a gente ia ser diferente? Eu acho que a gente é a mesma coisa. Nós não somos capazes, não. Eu olho para mim e falo, o que eu estou fazendo aqui dando aula de dons espirituais? Vocês acham que eu olho para mim e falo assim, não, eu manjo tudo de dons espirituais. Eu sou o cara de dons espirituais, vou ministrar, vai vir dom para tu catela. Vocês acham? Mas nem a pau, Juvenal. Ô, Túlio, mas o negócio é o seguinte, a gente está lidando com o ser humano e os problemas são muitos. Aí o que a Fábio falou que você tem que ter um tato, uma vivência muito grande para lidar. Eu estava falando mesmo da palavra, do evangelho. Sim. E isso aí vai também, né? O ser humano, você já viu como que é. O que a Amanda falou também, brilhantemente, a coisa tem que acontecer naturalmente, a multiplicação. Sim, eu acho que é evangelizar. Eu penso assim, a multiplicação vai acontecer porque tem muita gente chegando e aprendendo, está gostando, um chama o outro, vamos lá, estou aprendendo muito, é muito bom e tal. É um ambiente muito agradável. O ambiente agradável a gente faz, mas a evangelização acho que nem sempre a pessoa tem que
tem que estar mais preparada. Você concorda? Ô, Fátima, eu acredito tanto na necessidade de preparo dos líderes que hoje eu sou coordenador do CCM, e eu sou o cara que mais briguei para que abrisse o CCM com um monte de curso, com um monte de opção. O Décio tá aí, ele lembra quando a gente era nem 15 pessoas numa sala fazendo CCM. Tá comigo desde aquela época. Aí a gente, não, vamos fazer online. Aí o pastor Samir me ligou, como é que a gente vai fazer isso tudo? Não, bora jogar online. Mas quantos caras você acha que pode pôr? Pode botar 100. Falei assim, 100 pessoas na sala, você é doido? Eu falei, pode pôr 100 pessoas na sala. A Bruna foi na primeira sala minha lá, tinha uns 80. Depois limitou. Mas por quê? Porque a gente tem que capacitar. Eu acredito que tem que capacitar. Agora, o problema é, a capacitação é antes ou depois? Ela é depois, muitas vezes. Não dá para você querer achar que Deus vai chamar os capacitados. Ele capacita os chamados. Parece clichê essa frase. A gente já ouviu ela outras vezes aí, eu tenho certeza. Mas é isso mesmo. Ele capacita a gente, primeiro com o Espírito Santo, com poder, com autoridade. Mas é claro, cidadão, vai ler a Bíblia. Se você é líder e não está lendo a Bíblia, fazendo lá todos os planos de leitura, os mesmos que meu menino de 8 anos faz. Se você não faz isso, se você não está no jejum, não está na oração, não está no discipulado, não está botando suas perguntas, mandando suas dúvidas, não está fazendo o gráfico que tem que fazer, não está indo na aula, não chega no horário, não faz sua célula, não faz sua UA, não faz sua UE, não pergunta para o supervisor. Você que está errado, você tem que se capacitar, sim, tem que buscar e tem que procurar, mas não é uma capacitação prévia, Fátima, é uma capacitação que vem depois. É assim que eu olho para os apóstolos de Jesus, e é assim, né? Olha Pedro no Evangelho, e depois olha Pedro lá no dia de Pentecostes, pregando assim maravilhosamente, e milhares de pessoas se converteram, milhares, com uma pregação. Então, é uma capacitação posterior. Claro que a primeira capacitação, gente, nós estamos no curso de dom do Espírito Santo, não podemos esquecer, é o poder e a obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Depois, as outras coisas a gente vai buscando, sim, mas não se limite. Eu vejo a minha mãe que ela tem 5ª série, né? Para mim, ela sabe muito mais do que um monte de gente que eu conheço com mestrado e doutorado. Entendeu? Porque a capacitação é a pessoa que busca e o poder de Deus, principalmente. Desculpa, quem quer falar? Ô, Túlio, posso? Só um pouquinho. Uma de cada vez. Espera aí. Bruno. Só acrescentar algo, só para poder falar para a Fátima, uma coisa que eu sempre falo para as meninas aqui, né? Eu, na hora que eu for ver, na hora que eu penso na minha jornada cristã, eu nunca fui capacitada para fazer nada do que eu fiz. Nada. Nada mesmo. E eu vejo Deus todas as vezes me colocando em níveis mais profundos dele, porque eu simplesmente levanto a mão e falo, eis-me aqui, Senhor, né? Mas, assim, uma pergunta que eu sempre falo para as meninas, quando as meninas ficam, assim, às vezes com dúvida, Bruna, mas eu não me sinto capacitada e tudo, e eu vendo a minha história, gente, a minha história foi muito surreal, comecei a liderar a célula com um mês de convertida, foi algo muito louco mesmo, mas Deus colocou no meu coração. Então, assim, eu fico vendo a minha jornada, eu fico assim, cara, como Deus me capacitou. Então, eu falo para elas, pergunta para o Senhor o que Ele tem desejado de você. Porque eu acho que a melhor resposta que você pode receber não é de um professor, não é do seu líder de célula, é do próprio Espírito Santo do Senhor ministrando na sua vida. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele tem desejo de nos falar aonde é que Ele quer nos colocar. E se Ele te der uma direção que é para você assumir essa liderança, assuma por mais que você não saiba, porque o Senhor vai te dar as ferramentas que você precisa. E nisso a gente começa a perceber a graça do Senhor, não só no entendimento, mas na vivência, porque a gente vê que sem Ele a gente não é capaz de nada. Então, assim, pergunte para Deus, porque eu acho que essa pergunta ela tem que ser direcionada direto para o altar do Senhor, que Ele é a melhor pessoa para te responder isso com clareza do que Ele tem desejado para a sua vida. Amém. Eu vou dar testemunho para vocês o que aconteceu na minha célula. 2 pessoas entraram na célula na primeira semana, uma amiga minha de 13 anos, ela aceitou o Senhor depois de participar um dia da célula e está firme toda semana já há 2 meses. E a outra, desde a primeira semana que participou, queria na terceira semana
o Espírito Santo me deu a direção de orar com ela, ajudá-la na oração, porque tinha ali uma questão espiritual que ela queria, mas não conseguia abrir a boca e falar sozinha, e também está firme na célula até hoje. E as duas continuam ainda frequentando a Igreja Católica, mas estão lendo a Bíblia, estão na célula, já confessaram o Senhor Jesus, e uma das perguntas que normalmente me fazem é: mas se eu aceitar Jesus, eu tenho que mudar de religião? Eu falei assim, não. Isso é uma coisa sua com Deus. Você vai perguntar para Deus onde que Ele quer te usar. Se Ele vai te mudar de religião, de igreja, é você com Deus, Ele vai falar com você. Então, acho que a gente tem que pensar fora da caixa. Quem tem o controle é Deus. A salvação é só Jesus. E quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não somos nós. A gente se coloca um peso que não é nosso. Sabe? Então, assim, a gente tem que desmistificar. Nós nunca vamos estar completamente preparados, saber de tudo, porque quem é onisciente é Deus. É Ele que sabe de tudo. O dia, a hora, o plano é dele, a honra tem que ser dele e não nossa. Então, a nossa humildade é o quê? Está aqui, trocando as nossas dificuldades, e a gente tem que ser... Eu falo que eu olho muito para a vida de Pedro, eu lembro muito da passagem da tempestade, que Jesus vai para o monte, despede a multidão, vai orar, e fala com eles, pega o barco e vai, que eu encontro com vocês. E ali, se a gente olhar para a vida de Pedro, Pedro conhece Jesus, tem um encontro com Jesus, começa a caminhar com Jesus, ali ele tem revelação de quem Jesus é, está vendo Jesus operar milagre. Ali no barco era madrugada, tempestade, tudo escuro, eles veem Jesus andando, os 12 discípulos estavam no barco, era o lugar mais seguro para estar dentro do barco, no meio da tempestade, mas só Pedro se reveste ali do espírito de ousadia que Deus nos dá, conforme a palavra dele, e sai do barco. E quando ele sai do barco, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar as circunstâncias ao redor dele. E ali ele afunda. Isso somos nós, quando a gente começa a olhar o que a experiência ruim que a gente teve em alguma célula como liderado, quando a gente se decepciona como líder e Deus está chamando a gente para voltar a liderar e a gente fica resistindo e não volta a liderar. Então, esses somos nós. Eu já tive várias experiências ruins em células, em várias redes, mas eu tomei a minha decisão de continuar olhando para Deus, porque eu sou falha também, e eu escolhi chamar para mim a responsabilidade do que não foi uma experiência boa para mim, nessas células que eu passei, que eu não me senti acolhida, que eu não me senti cuidada, que, gente, pra vocês terem ideia, eu fui visitar uma célula. Na primeira vez que eu estava na célula, me veio uma revelação do Espírito Santo. Tipo assim, os 2 líderes ficaram calados quando eu falei. Que eu li a palavra assim e falei. Aquilo assim, foi uma nuvem de climão. Eu não consegui ter relacionamento, né? O pessoal me gelou. Eu fui 3 vezes, nunca mais voltei. Mas assim, eu estava fora do lugar. O meu perfil não é a culpa, não é do outro, é a minha responsabilidade, eu tenho que assumir, trazer para mim, fazer o meu caminhar com Cristo e olhar para Cristo, porque a igreja, instituição vai ser falha, ela nunca vai ser perfeita, mas uma coisa eu falo para vocês, eu vim para a Central com um chamado de Deus, eu era de outra igreja, era convertida, e eu vejo um ponto fortíssimo que eu acho que a Central não pode perder, é a capacidade de perseverar, de não desistir. Ela vira e mexe, ela muda a estratégia, ela incentiva, ela dá oportunidade. E isso daí talvez seja a marca, para mim, pelo menos, é a marca da Central. Sabe, eu não vejo o pastor Paulo como pastor presidente pegar uma igreja perfeita, sem falhas, mas de estar ali incentivando a perseverar, a olhar para Cristo, a fazer a nossa busca individual. Então, é isso que eu quero incentivar para vocês. Não tragam para vocês um jugo que não é de vocês.
né? Apenas mantenham o coração quebrantado e abram a agenda de vocês, a vida de vocês para Cristo. Que o Espírito Santo capacite. O Espírito Santo faz a obra. E, Fátima, não tenha medo, né? Como a Bruna colocou aqui, estou terminando, que a gente tenha muitos anfitriões como você, que gostem de receber, porque está fazendo falta, sim, para a gente ter um crescimento. Mas eu vou te falar, eu não sei tudo, eu falo muito com a minha célula, eu não sei o endereço, mas eu sei que está lá numa das cartas de Paulo, se vocês quiserem, eu vou lá e coloco para vocês no grupo da célula o livro, o versículo, onde que está, mas a palavra fala isso, isso e isso. Mais importante do que a gente saber o endereço de cor, que é importante aonde eu estou querendo chegar, é a gente saber o que a palavra fala e viver aquilo que a palavra fala, tá? Porque eles me fazem, na minha célula, eu tenho dos 23 aos 76 anos, eu tenho 5 pessoas que devem ser a 4ª geração de crentes. A minha família, nós somos a primeira, tá? E eles me fazem perguntas e na hora o Espírito Santo vem, abre minha boca e responde. E se eu não souber, a gente pode ter humildade, não é vergonha. Falar assim, não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou conversar com o meu supervisor, com o meu pastor e eu vou te responder. A gente não tem obrigação de saber de tudo. Fátima, a palavra está com você. Porque eu vou pensar tudo que vocês falaram, gostei do que a Bruna falou, mas eu já tinha dito, vou falar o que eu já tinha falado. Eu assisti o filme Quarto de Guerra, quem conhece? Todo mundo conhece, né? Aí eu disse aí, ó, dessa forma dá para mim. Eu já estava até fazendo com uma moça aqui, sabe, uma de cada vez. Eu já estava, ela veio na minha casa, oramos, ela estava com um problemão com o marido dela. Mas aí, a questão da célula, igual a Samanta está falando, a célula é importante mesmo, porque a questão do quarto de guerra, como é que eu vou achar na rua essa pessoa, né? A célula traz a pessoa, né? Então, realmente, é importante mesmo ter a célula, a porta. Eu falo para o senhor, aqui está aberto a casa, senhor, pode usar essa minha casa, trazer quem o senhor quiser. Já fizemos aquele eu mais um no papelzinho, todo mundo fez, mas eu digo, às vezes tem alguém aí que não está no papelzinho, o senhor pode trazer através de alguém vai convidar, sabe? Estou aberta a isso aí. E digo também, viu, Bruno, eu falei, eis-me aqui. Só que eu pus uma restrição, líder de sala não vai dar. Mas agora eu vou começar a mudar meu pensamento. Só uma coisa, viu, Fátima? Eu falei tanto eis-me aqui que o Senhor me trouxe para o sertão. Então fala eis-me aqui, mas esteja com o coração aberto. Para tudo, né? Viu, Bruna? E nós estamos agora atualmente, nós estamos com um líder, né, que está nos ensinando muito, que é o pastor Alexandre. Ele está com a gente. Ele que abriu a célula, né? Ele que abriu a célula aqui. Glória a Agora, Deus. eu estou falando em liderança, o pastor Alexandre já me colocou, hoje mesmo, essa UAG que está acontecendo, né? As unidades. Eu que liderei aqui a minha, eu falei, meu Deus, ele me colocou como líder. Até que eu me saí bem, graças a Deus. Eu nunca fiz nada a respeito disso, e ele me colocou com uma também. Também. Então, nós estamos caminhando aí, né? Igual a Samanta falou, vai me capacitar a gente, né? Deus sabe. Eu peço muita capacitação de Deus, sabedoria e discernimento, porque eu acho que se eu tiver isso, aí eu tô bem, né? Mas esse é o melhor líder. Né? Porque a gente sabe que não é da gente, que é o Espírito Santo que age em nós, então é isso. Mas esse é o líder que a gente precisa. Nós crescemos muito com isso de admirar demais os líderes carismáticos, poderosos, né, que sabem muito. Não é isso que Deus olha, não. Né? Alguém que não falou ainda, por favor, quer falar? Uma coisa que eu não falei, depois que acabar essa pandemia, nós vamos querer receber aí quem quiser nos visitar, né? Sim, aí vai ser um prazer receber vocês também. Pode anotar aí, direitinho. Vamos lá, alguém que não falou aí. Vai. Glória a Deus.
eu quero colocar uma dificuldade que eu tenho e fazer um comentário. A gente tem feito CCM de sexualidade, eu estou fazendo, e um comentário que o David coloca, a comunidade LGBT e a dificuldade da igreja, eu, em evangelizar essa turma, sabe? E aí eu venho ouvindo aqui a Bruna falando, a Ana, algum comentário que você fez, Túlio, a respeito da dificuldade de conhecer a galera do mundo e tudo mais, aproximar. Eu vejo esse lado de LGBT um desafio ao quadrado, ao cubo, pelo menos para mim, né? E junto disso, eu quero colocar uma outra questão, que é quando eu vou convidar alguém, vou evangelizar, vou falar de Deus e tal, eu costumo ouvir, vez ou outra, um comentário assim: mas vocês da igreja sempre querem trazer a gente para a sua igreja. Tipo assim, fica essa questão de número, não sei se isso é uma questão só minha. Eu lembro que a Bruna, né, comentou algo assim de ficar número e tal, mas eu já ouvi isso algumas vezes, assim, um comentário negativo de, vocês vêm falar de Jesus, mas você quer mesmo que eu vá para sua igreja, lá para sua célula, lá, tô querendo me pescar aqui, mas né? E aí é isso, sabe? Esse comentário, não sei se eu consegui formatar muito minha pergunta, mas dá esse ar, esse tom, assim, de que, poxa, realmente tem um lado nosso que está com dificuldade de chegar no mundo, mas também tem um mundo que está hoje diferente, bem diferente do que foi ontem, né? Eu falo LGBT, mas hoje é LGBTQI. E como que eu chego nessa turma? Como é que eu acolho alguém assim que chega na célula, um trans, alguma coisa nesse sentido? É isso, para fechar aqui. Glória a Deus. Tem que orar mesmo, Sama. Tamo junto. Tem que orar demais, gente. Mas por nós, para Deus quebrar nosso coração, né? Porque a gente tem que receber esse pessoal. A questão que eu vejo nisso é que, assim, identidade. Eu tenho certeza que o David falou com você sobre identidade. Esse pessoal LGBTQI, eles são muito da linha de que a minha identidade, e eles querem se definir pela sexualidade deles. Mas eu me defino pela minha sexualidade? Ou a sexualidade é só um aspecto da minha vida? É a mesma coisa de eu falar assim, eu me defino pelo time que eu torço? Eu me defino pelo bairro que eu moro? Eu me defino pelo país que eu nasci? O que me define? Então, quando a pessoa quer igualar, minha maneira de ver, a identidade dela, a questão da sexualidade dela, tem alguma coisa errada. Ela tem um comportamento que Deus vai tratar, igual alguém falou aí, que Deus vai tratar se vai mudar de igreja ou não, se vai deixar de fumar ou não, se vai deixar de beber ou não. Ela tem um comportamento. O marido que traz esposa, ele é hétero, mas tem o mesmo problema. Né? Um casal de namorados hétero que transa tem o mesmo problema. Pecado igual. Vocês acham que o pecado do LGBTQI é maior do que o pecado do heterossexual? Né? Ou eu acredito que não. Eu acredito que todos os pecados têm que ser tratados, colocados diante de Deus, e a igreja vai receber, e tem que receber, a célula tem que receber. Igual eu me lembro, quando eu recebi a minha primeira célula na Central, chegou um casal que não era casado, e o cara era casado com outra mulher, e veio com outra moça, e eu lembro que alguém da célula me falou assim, mas nós vamos ficar com esse pessoal aqui na célula? E eu falei, vamos. Porque eu me lembrei um dia que eu era ministro de louvor, e tinha um cara que eu sabia que fumava, e ele chegou para mim perguntando se ele podia entrar na equipe de louvor. Eu estava ainda guardando o instrumento lá em cima, isso numa igreja lá em São Paulo. E ele me perguntou aquilo, eu não sabia o que fazer, eu orei rápido, sabe, oração relâmpago, Senhor, o que eu falo? O Senhor só me falou assim, quem é você? Você vai julgar ele por causa do cigarro dele? Aí eu falei, claro que pode. E dei um abraço nele, sim, gostoso. Falei, vem cá, você vai cantar com a gente, você tem um vozeirão, eu vejo você cantando ali no banco, é você mesmo. O cara chorou, mas chorou, mas chorou. E aí ele saiu, sabe o que aconteceu? Ele nunca mais voltou na igreja. E o Espírito Santo falou comigo assim, ele queria uma desculpa para sair. Ele queria que fosse você o culpado por ele não estar na igreja. Agora ele sabe que ele não está na minha presença porque ele não quer, não porque a igreja não aceitou.
Olha que loucura, gente. Mas é assim que acontece. Então, muito LGBT quer uma desculpa para não estar na igreja. Mas eles não são LGBT, eles são João, Maria, Fernando, Flávia, Tiago, Ana. E são criaturas à imagem e semelhança de Deus, que se morrerem agora vão para o inferno, independente de ser hétero, ou bi, ou gay, ou não sei o quê. Eles têm um pecado dele que tem que tratar igualzinho a outra pessoa, que pode ser até virgem, mas está cheio de outros pecados, de mentira, de falsidade e tal. Então, a gente é muito trouxa de achar que alguns pecados... Era igual leproso na época de Jesus, era igual a prostituto, cobrador de impostos. Eu não vejo diferença, não. Só que, é claro, eu não vejo diferença aqui à luz das escrituras, né, gente? Mas praticar na vida... A gente é hipócrita demais e acaba fazendo isso. A gente acaba julgando as pessoas por algumas questões e definindo identidade. E pior, a própria pessoa às vezes se define assim e a gente aceita. A pessoa não é bi, homo, LGBT. É tanta letra que nem eles sabem mais. Né? Então, não é isso que define alguém. Assim como não é o time de futebol ou não é o bairro que mora. Não tem nada a ver. A pessoa é muito maior do que isso, muito maior. Como é que você se apresenta? Eu sou fulano de tal, pedreiro? Nem a profissão define, gente. Hoje você é pedreiro, amanhã você pode ser engenheiro. É só estudar um pouquinho, entendeu? Então, não dá para falar no mundo que a gente vive, né? Antigamente, a gente se definia ainda pela profissão. Décio Macedo, médico, né? Professor, dentista, não sei o quê, cirurgião. Você vai criando aquela, né? Hoje, você vai jogando fora essas coisas, ou a vida vai jogando fora para você, porque você não se define nem sequer pela profissão. Ó, eu fiz uns 5 cursos diferentes na minha vida, tem um monte de formação, e daí? Hoje alguém me pergunta, se minha mãe me pergunta o que eu faço, ou se alguém pergunta para minha mãe o que seu filho faz, eu falo assim, não sei, mexe com o computador. Sabe? Não dá. É difícil, como é que você explica? Como é que você explica? Não explica, até porque você muda toda hora. Então, agora com a pandemia, então que um monte de gente vai mudar mesmo. Então, a gente não pode, eu acredito, julgar as pessoas por algo que elas praticam, não é o que elas são. Eu acho que só essa visão já ajuda a gente a entender, sabe? E o pior, mesmo na igreja, que a gente vai dar o testemunho do ex-homossexual. Gente, para com isso. Sabe, querer achar... Você vai ver o testemunho do ex-assassino também, do ex-ladrão, do ex-mentiroso, né? Do ex-traidor, do ex-canabrava, sei lá. E daí? Entendeu? São comportamentos pecaminosos que vão ser abandonados à medida que a pessoa entregar sua vida para Jesus e deixar Jesus mudar. É o que eu vejo. Né? Agora, nós temos que mudar o nosso preconceito. Não sei se eu respondi, Ivan, mas deixa o Atos falar, depois eu volto no Ivan. Pode falar, Atos. Então, como eu sou evangelista e aqui eu estou em Pix, né, aqui no Nordeste, então, muitas das vezes eu encontro com muitas pessoas que não conhecem a Cristo, né? Eu tenho um testemunho, né, algo que eu presenciei, algum fato não muito bom, que eu estava em um certo lugar conversando com os pessoal e tal, eles pediram minha opinião cristã, minha visão, assim, sobre... Aí eu fui lá, conversei, falei com eles sobre tal... E daí chegou um jovem, sabe? Chegou um jovem assim onde eu estava. E daí esses rapazes que eu tinha conversado antes começou a zoar esse menino que tinha chegado. E esse menino tinha postado algo, tinha falado que ele não acreditava em Deus, sabe? Não acreditava em Deus e tal. E os caras começaram a zoar ele, entendeu? Começou a zoar ele, tipo assim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, você tem que escolher Deus, você tem que caminhar com Cristo, senão você vai ir pro inferno e tal, oprimindo o menino mesmo. E eu, tipo assim, eu fiquei assim naquela, gente, eu não posso irar, Deus. Não, a gente pode irar, né, mas a gente só não pode pecar. E eu fiquei assim, olhando aqui dali, eu falei, não tô acreditando. Eu falei, Deus, me dá uma direção, o que eu vou fazer aqui? Aí, de repente, eles falaram pra mim, né, como eles já sabiam que eu era cristão e tal, e missionário aqui no sertão, eles falaram assim, aí, Atos, ó, não acredita em Jesus, não. Eu olhei para ele assim, aí eu perguntei para ele, você não acredita em Jesus, não? Ele falou, não acredito, não. Eu falei, olha, eu te entendo.
Eu já tive um momento de desacreditar em Cristo mesmo. Mas hoje eu sei que ele é vivo. Hoje eu tenho um relacionamento dele através da palavra de Deus. Eu conheço ele, entende? Eu discordo de quando você fala que ele não existe, mas eu concordo com você quando você tem essa dúvida, entendeu? Mas eu não te julgo. Aí eu fui lá, dei um abraço nele, sabe? Todo mundo, tipo assim, porque todo mundo achou que eu ia julgar ele, eu ia xingar o menino, entendeu? E nisso, pra mim criar mais relacionamento com ele, ele tava com a blusa da Marvel, desses caras herói. Aí eu até zoei ele, falei assim, e aí, cara, você gosta da Marvel, né, de herói, então você vai gostar de Velozes e Furiosos, né, porque os caras tá igual da Marvel também. Aí a gente começou a rir, final de contas e tal, ele se interessou em querer participar da célula, entendeu? Através de quê, cara? A gente conhecer as pessoas, é claro, eu acho que falta muitas pessoas, elas ter um relacionamento com Jesus bíblico, entende? Não com uma certa religião ou tradição. Porque isso, ao invés de trazer, acho que separa, sabe? Ao invés de ser uma ponte até as pessoas, é uma parede. Eu acho muito importante nisso e tal. E é algo que também eu vejo que... Por quê? Eu falava muito, nossa, mas cadê a galera para evangelizar? Cadê a galera para fazer isso? É claro que também nem todo mundo tem a facilidade. Por exemplo, eu tenho uma facilidade para isso, sabe? Mas nem todo mundo tem. Mas, por exemplo, eu aqui em Pix, eu tinha muita dificuldade para discipular. Muita dificuldade. Mas eu aprendi, eu me desenvolvi, sabe, do barril, entende? Então eu fechei um passinho para a água não cair, sabe, do exemplo. Então eu aprendi, então eu creio que todo mundo pode, sabe, melhorar nessa área, entende? Que se tá menos, então eu creio que, acho que a compaixão, sabe, assim como Jesus olhou para aquela multidão, aquela compaixão a gente pode ferver no coração e pode fazer uma diferença. É isso aí. Ivan tá com a palavra de novo, se quiser, Ivan. Era mais mais um comentário mesmo. Foi ótimo. Glória a Deus. Agora não. Alguém mais que não falou ainda? Eu acho que quando a gente fala assim de liderança, de evangelização, a gente pensa muito a gente é muito burocrático, sendo que Jesus é simples. A palavra de Deus é simples. Eu lembro uma vez no trabalho, também falando com alguns outros cristãos, e uma pessoa, né, porque tem sempre, né, uma pessoa para cutucar, quer causar tumulto. Ele falou assim, não, mas se Deus é um só, por que tem tanta igreja evangélica? Por que tanta igreja? E na hora, não fui eu, porque eu tenho certeza que não era eu mesmo, que eu não teria maturidade para responder. Eu lembro que eu peguei minha mão e falei assim, os dedos da mão, eles têm a mesma função, mas eles não são iguais. Cada um tem uma característica, precisa de ser tratado de uma forma, não que ele seja melhor ou pior do que outra pessoa, mas é necessário um cuidado especial. Por isso que tem uma igreja para cada situação. E eu vejo quando a gente fala às vezes a gente quer enquadrar, sabe, nosso evangelismo. A gente, igual Ai, me sumiu o nome, é Ivan que falou agora? Foi Ivan, né? A gente quer enquadrar, tipo, evangelizar para mulheres, evangelizar para jovens, evangelizar para todo tipo. Beleza, realmente, as pessoas são especiais, você tem que ter um tato, né? Você tem que ter uma abordagem, você não vai falar tão formalmente com uma adolescente de 12 anos. Mas eu vejo que a gente tem que ser simples. Porque na simplicidade não tem mistério, sabe? A palavra é a mesma. E a palavra é tão abençoada que ela é viva. Então, eu posso falar de uma forma, o Espírito Santo vai colocar no ouvido dela de outra forma. E ali ele vai fazer a vontade dele. Quando a Fátima falou sobre a liderança, eu tive uma primeira liderança super frustrada e eu bati o pé, falei que não ia liderar mais, que não queria, que não era para mim. E Deus falou no meu coração que
a nossa célula, ela reflete muito a nossa personalidade também. É claro, sempre vai ter vou falar por mim, né? Sou mais agitada, então vai ter uma menina sempre mais quietinha, mas se você ver o perfil da sua célula, eles são muito semelhantes a nós. Porque Deus, pelo menos é uma experiência que eu vivi, que eu vivo, né? São pessoas semelhantes a mim. Até assim, eu não tive a oportunidade de ter um extremo. Mas eu sei que quando tiver esse extremo, o Senhor também vai tratar de mim. Eu lembro que quando a minha antiga supervisora, ela falava assim, que eu falava assim, não, mas como é que eu vou falar para uma mulher grávida, uma mulher casada e tudo mais? Ela falou, ela não é você, é o Espírito Santo. E nem tudo você tem que viver, experimentar na pele, sabe? Para provar que você tem empatia com a pessoa. O seu ouvido, os seus 2 ouvidos já são a própria empatia que a pessoa precisa. E Fátima, né, voltando, ela me perguntou o que me fez liderar a primeira vez. E eu lembro que eu estava apaixonada, né, porque a gente chega na central, a gente é apaixonado por célula, porque a gente não conhece, né, e célula é tudo lindo, né, célula, né, quando você chega, nossa, é tudo lindo. E é lindo mesmo, né, tem que persistir na lindeza. Eu lembro como eu fui amada no momento que eu estava muito carente. Isso me fez liderar a célula. E aí me perguntaram de novo, o que te fez liderar novamente, depois, né, da frustração? Foi porque eu continuei sendo amada. E vai ter, infelizmente, situações que nós, como líderes, a gente não vai preencher a expectativa das pessoas e a gente vai se sentir muito mal com isso. Mas a gente tem que ter o coração leve, que a gente tem que fazer o que a gente consegue, e a maior coisa que a gente precisa e deve fazer é pagar o preço em oração. O restante, o Espírito Santo faz. Porque às vezes eu vou plantar numa pessoa que eu não vou colher, mas a Bruna vai colher, sabe? A Samanta vai colher. Vai ter pessoas que vão passar pela minha célula, elas não vão se sentir abraçadas, né, de alguma forma. Mas eu sei que quando chegar numa outra célula, em algum momento, ela vai lembrar da experiência que ela teve com a nossa. Sabe? Seja ruim ou seja boa, mas que Deus trate no coração dela um amadurecimento para que ela viva mesmo uma experiência com Deus, não só uma experiência com célula. Sabe? Sensacional, Daiana. Obrigado. Que palavra boa que você deu pra gente. Coisa boa. Quem mais? Oi. Oi, Valéria, pode falar. Comigo aconteceu de eu fui contratar uma moça para trabalhar comigo e ela me deu o endereço para eu buscá-la e ela, quando eu cheguei lá, ela morava num centro de candomblé. E ela, quando ela saiu lá de dentro, ela chegou no carro e falou comigo, olha, eu sou candomblé, eu moro aqui é um centro de candomblé, lá no Horto. Você me aceita assim mesmo? Você é crente e você me aceita assim mesmo? Aquilo eu dei aquela respirada assim, para pensar rápido, né? Respirei e falei, Senhor, e agora, né? O que eu faço? O Senhor falou comigo assim, claro, eu não faço acepção de pessoas. Aí eu falei com ela, falei, aceito sim, eu te aceito. Agora, eu também sou cristã, eu sou crente, você sabe, e você vai lá para casa trabalhar comigo e eu vou falar de Jesus para você todo dia. Você me aceita assim mesmo? Aí ela ficou, não sei, mas acabou indo. E foi uma bênção. Eu ganhei essa menina para Jesus e eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu vou levar essa moça para casa. Não é porque ela, para ser uma boa empregada, ela pode ser uma péssima empregada, mas eu quero ganhar ela para o Senhor. Em nome de Jesus, diabo, você está derrotado, você está querendo tirar ela da minha mão,
para que ela não receba Jesus, mas ela vai lá para casa e vai sair convertida. E não deu outra. Levou 9 meses. Foi uma gestação, e daí 9 meses ela aceitou Jesus. Foi muita luta. Ela ficava endemoniada lá em casa. Eu repreendi os demônios e saía. Ela falava, ai, tá vendo? Eles não vão sair de mim. Eu falava, vão, eles têm que sair porque você é de Jesus. Isso depois que ela confessou Jesus. E aí eu falava, você é de Jesus e eles têm que sair com você. Então foi uma luta, assim, os anos que ela ficou lá em casa, mas hoje ela é batizada, uma mulher de Deus, ela ora, é intercessora. Então é uma bênção. Vale a pena a gente não fazer acepção de pessoas, porque Deus tem um propósito, não é? Amém. Coisa linda. Glória a Deus por sua vida. Que exemplo lindo, né? Que venham outras. Amém. Eu pedi a Deus, eu falei, ô Senhor, eu quero outros. E que a gente aprenda a fazer isso também. Amém. É um trabalho, mas vale a pena. A gente cresce muito. A gente cresce mais do que a pessoa. Assim, o meu aprendizado no tempo que eu... e não só para mim, mas na minha casa, as nossas filhas, elas me ajudavam. Repreender os demônios. Então, elas, desde pequenas, elas criaram ali naquele ambiente, vendo demônio manifestar, e a gente orava, eu falava, vocês oram por mim e eu oro por ela. E elas ficavam por trás ali, me ajudando. E hoje, as 3 filhas são líderes de células, são da igreja, são super envolvidas, bem casadas. Então, assim, porque cresceram, né, vendo essas coisas, não desistiram e os genros maravilhosos que eu tenho. Então, assim, Deus é muito bom. Até lá, tem lá na mesa, pega. Por que você vai levar ele? Não, é para tirar de lá. Eu vim pegar uma. Túlio, não está saindo o seu som. É verdade. Então, por favor, quem vai falar agora? Alguém que não falou ainda? Alguém que não falou ainda? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Bruna, fala você então. Ô, Túlio, na verdade, eu tô fazendo um curso do Veredas, e ele chama Mulher que Prospera, né? E tem uma parte desse livro que fala um texto para a gente aprender, na verdade, a quebrar paradigmas, né? Conta uma história de um cara que estava no metrô, imagina que tem até no outro livro também, tá? Às vezes alguém já sabe. Um rapaz que estava no metrô, e esse rapaz estava com criança, e as crianças entraram no metrô, todo mundo calmo, sentado, aquela coisa pacata, mas as crianças começaram a correr para lá e para cá, gritar, e o homem lá estático, né, parado assim, estático lá, sentado, o pai das crianças estático. E o povo olhando sem entender, né, por que aquele rapaz estava agindo daquela forma, sendo que estava uma paz no metrô, e os meninos mexendo, gritando lá, e todo mundo começando a julgar mentalmente, né? E aí uma pessoa teve coragem de perguntar para ele, o senhor não está vendo que seus filhos estão gritando? Aí ele meio extasiado, assim, sem entender, parou, olhou assim para a cara do rapaz, falou assim, é verdade, meus filhos estão gritando, mas é porque a gente acabou de sair do hospital, a mãe deles acabou de morrer. Se eu não estou bem, imagina eles. Nessa hora a pessoa adotou uma compaixão. Então, por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, a gente julga muito o líder de célula. Às vezes, a gente julga muito o supervisor. Às vezes, a gente julga muito um coordenador.
Às vezes a gente julga muito um pastor, mas a gente não sabe o que se passa por trás da vida deles naquele momento de vida que ele está vivendo. Então, se você está numa célula que o líder não está sendo um bom líder, seja aquele que estende a mão e ajuda ele. Se você está em algum GD que seu supervisor, seu coordenador não está sendo da forma que deveria ser, seja aquele que estende a mão e ajuda ele. Não seja aquele que aponta o dedo e fala os defeitos, porque isso é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é na ausência de um. Eu ser aquele que vai poder substituir, mesmo que o mérito não seja meu. É isso que Jesus espera de nós e é isso que eu queria deixar aqui. Amém? Amém. Maravilhosa, hein? Maravilhosa a tua palavra. Gente, deu nosso horário. Fiquei muito feliz por ter deixado vocês falarem aí. Tem mais algum conteúdo que eu mandei lá no WhatsApp, né? Que são textos falando um pouco mais sobre cada ministério, especialmente esses aí que a gente abordou aqui, que é o de evangelista, o de apóstolo. Então, esses textos que eu mandei, né, que estão tanto aqui no Descobrindo Seu Destino, quanto na apostila do curso, que é da própria igreja, você pode ali desfrutar um pouco mais sobre essas questões teóricas, mas para mim, ó, essa coisa prática aqui, de cada um compartilhando e falando, isso nós nunca mais vamos esquecer. É diferente do texto que a gente lê. Então, é isso que é bom, né? E é isso que alguém já citou aí. Eu acho que é o texto de Tiago que a Samantha quis dizer, que a gente tem que praticar a palavra, ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. É isso que a gente tem que fazer. E porque a prática, quando ela se transforma num exemplo, né, como a Bruna citou, como a Valéria citou, como a Dayana citou, tanta gente aí falou, tanta coisa boa, isso aí isso marca a gente, né? Porque, gente, sabe o que são ministérios, para mim? Ministérios são pessoas. Ministérios não são caixinhas. Ministérios não são funções, nem cargos, muito menos títulos, nada a ver. Ministérios são pessoas. Então, você também não vai se definir sua identidade, falar assim, eu sou profeta. Também não é por aí. A grande maioria dos profetas não se diziam profetas. Você vai ver lá no Antigo Testamento, quando você lê alguns livros, o Amós falava assim, eu profeta, eu sou pastor de ovelhas. Só que eu não estava lá cuidando dos bichos e Deus falou comigo que era para eu largar tudo e vir para cá. O cara atravessou, saiu de Israel, foi para um outro lugar que não tinha nada a ver e anunciou a palavra, porque Deus mandou. Mas ele não assumiu a identidade, assim, eu sou profeta. Não, ele entendia que ele era pastor, mas ele estava lá cuidando das coisas dele e Deus usou. E assim é a gente. A gente é engenheiro, médico, advogado, ou assistente, auxiliar de construção, sei lá, estagiário, estudante. A gente é isso aí, e é agora. Daqui a pouco a gente vai ser outra coisa. Né? Mas o principal da nossa identidade, somos filhos, né? Filhos e filhas de Deus, amados, prontos para sermos transformados. E aí nós vamos falar mais sobre identidade na próxima aula. Aí nós vamos entrar na parte de personalidade, temperamento, aí a gente vai se conhecer para quê? Para a gente permitir o Espírito Santo nos curar, né? E também para aceitar algumas coisas que a gente não entende, a gente acha que é defeito, que é uma coisa... Tem coisa que não é para mudar mesmo, não. Tem coisa que é bonito, né? É só que a sociedade que a gente vive, tudo isso aí que a gente falou, gostaria que a gente fosse um pouco diferente, mas e se a gente é assim? Não é isso que a gente tem que mudar. Então a gente vai aprender a lidar um pouco com isso, e eu acho que vai ser muito legal. Eu espero vocês na próxima segunda. Agradeço a paciência e principalmente aí a participação de cada um que deixou sua palavra para nós. Foi muito rico, muito gostoso mesmo. Muito obrigado. Eu sei que teve gente que queria falar mais, eu tive que cortar um pouquinho para poder ampliar um pouco o número de pessoas participando, mas valeu demais, tá? Obrigado mesmo, inclusive pela sinceridade, pelas questões aí mais difíceis, né, que foram colocadas, mas eu acho que foi um aprendizado incrível, foi muito boa a aula que vocês deram. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, até segunda. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos.